Muito bem, vamos lá com mais um assunto intrigante. Eu sei que costumo postar diversos vídeos contestando algumas atitudes do Poder Judiciário, mas eu digo, não podemos generalizar. Existem diversos ofícios que trabalham muito bem, monitoram bem os prazos e assim por diante. Mas o que a princípio me trouxe aqui é uma discussão um pouco diferente. Será que o judiciário é efetivamente parcial em todos os casos que envolvem a fazenda pública? Quando eu comecei esse vídeo, eu não tinha chego até o final das minhas análises, mas vamos lá. Eu vou contar um caso bastante interessante para vocês. Acho que faz uns 17 anos atrás, eu fiz um trabalho de assistência técnica para uma servidora pública que atuava no judiciário, mas que foi aposentada com salário incondizente à função de advogada a qual exercia. Em suma, o Estado foi condenado a reajustar o valor dos rendimentos mensais a título de aposentadoria para que esses valores fossem condizentes, fossem equivalentes ao salário de um advogado em início de carreira. Embora essa minha cliente já tivesse mais de 10 anos no judiciário, atuando em posições de grande relevância. Tudo bem, nesse ponto eu nem questiono a sentença inicialmente proferida. Foi ainda determinada, nessa sentença, a condenação do Estado em relação à diferença nos valores recebidos nos últimos 5 anos de trabalho da minha cliente antes do ajuizamento da ação. No período trabalhado, em sua grande maioria, tá? Isso, sei lá, na década de 90, início dos anos 2000, os olerites eram fornecidos em papel e efetivamente a minha cliente extraviou muitos deles, tá? Eu cheguei a receber olerites, sei lá, da década de 70, década de 80, que não eram mais dentro do período a ser analisado. Ela tinha quase todos os olerites guardados, mas alguns meses haviam sido extraviados. Tá? Contornar esse problema é relativamente fácil, tá? Tendo em vista que os rendimentos de um funcionário público eles são atualizados apenas uma vez por ano, quando são atualizados, né? Ou seja, os valores recebidos eles eram sempre os mesmos. Era possível, digamos, ao assistente técnico afirmar tecnicamente que nos meses em que os olerites não haviam sido apresentados, poderia ser considerado o mesmo valor de salário base, não estamos falando de remuneração total, mas apenas de salário base, no mês imediatamente anterior. Os meus cálculos eles foram apresentados através do advogado da minha cliente para fins de cumprimento de sentença, considerando-se a aplicação de todos os olerites que ela possuía para os meses que não possuía, foi considerada o salário base do mês imediatamente anterior, tá? Foi considerado ainda a correção monetária pelo IPCAI a partir de uma determinada data, bem como a inclusão dos rendimentos relativos a esses olerites que haviam sido extraviados, como eu falei logo agora há pouco. Após isso, a contadoria do Estado foi intimada a realizar os cálculos de cumprimento de sentença, mas não considerou os períodos faltantes e ainda a aplicação do IPCAE, que é o índice usualmente adotado para condenações da fazenda pública. Na época da condenação, o IPCAE que era aplicável. Mas tudo bem. Tais cálculos resultaram em um valor de condenação de mais ou menos 40% inferior àquele que seria tecnicamente devido, conforme os cálculos que eu elaborei. A minha cliente, muito insatisfeita com isso, ela ingressou com um agravo de instrumento, mas o agravo não foi proferido pelo Tribunal de Justiça. A princípio, eu comecei a avaliar o acórdão, os argumentos apresentados pelos excelentíssimos desembargadores, eles foram muito bem fundamentados. E a tese apresentada pelo patrono da minha cliente em relação ao índice de correção monetária pelo IPCAI não foi acatada. A questão relativa aos meses de remuneração
que não foram inclusos nos cálculos da contadoria sequer foram abordados pelo patrono, tá? O que, respeitosamente, eu entendo que deveria ter sido considerado quando entraram com agravo de instrumento, tá? Que acabou por validar os cálculos da contadoria. E por fim, até mesmo sobre recomendação de seus advogados, esta minha cliente não irá ingressar com recurso especial junto ao STJ, pois certamente a decisão não seria revertida e ela poderia vir a ser condenada a pagar honorários sucumbenciais bastante relevantes e teria que pagar esses honorários dos advogados antes de receber o valor que o Estado lhe deve, que vai ser pago através de precatórios. Eu, inicialmente, iria questionar uma eventual parcialidade dos magistrados em processos movidos contra o mesmo Estado que paga os seus salários, porque eu imaginei que o advogado tinha incluso essa questão dos olerites faltantes no agravo de instrumento, mas ele não fez isso. E eu reconheço que eu estava errado. A decisão que os desembargadores proferiram em acordo, ela foi impecável. Mas, tudo bem, eu não perdi tudo. Eu aprendi com isso, visto que eu poderia ter instruído melhor o advogado de minha cliente para que encontrasse argumentos legais para que a remuneração relativa aos meses em que os olerites foram extraviados fosse sim inclusa nos cálculos de cumprimento de sentença. Tudo bem, eu até falei isso para ele, mas eu acho que eu não insisti o bastante. Pois bem, vamos lá. 17 anos após o ajuizamento da ação, finalmente será emitido o precatório. Eu espero de coração que a minha cliente continue com saúde suficiente para usufruir o que ela conquistou em muitos anos de árduo trabalho. Muito bem, gente. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e compartilhar o vídeo. E, lógico, deixar todos os seus comentários logo aqui embaixo. Um grande abraço para todos vocês do Pedro Neto. Desejo-lhes um ótimo final de semana.